Olá, cumprimentamos a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro semanal para o estudo das lições da Escola Sabatina através da Rede Novo Tempo, de TV, e também da RCS. É uma alegria saber que a cada semana mais e mais pessoas se juntam um pouco por todo o país ao estudo destes assuntos tão importantes relacionados à gestão, à mordomia e que nos ensinam princípios práticos para a nossa vida se alinhar cada vez mais com aquilo que é o propósito de Deus para o uso dos recursos que Ele coloca na nossa mão. O meu nome é Filipe Reis, eu estou acompanhado com o Fernando Ferreira, mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez, Fernando. Muito obrigado. E temos hoje aqui diante de nós o quinto estudo deste trimestre, que trata de um assunto, eu diria, tão delicado quanto importante no século XXI em que nós vivemos. Claro, hoje vamos falar como lidar com a dívida. E isso é fundamental porque a nossa sociedade tem uma estrutura que quase nos obriga a viver dependentes deste tipo de ações. É interessante que a Bíblia nos aborde esta questão também. Há pessoas que podem pensar que isso são coisas que nem passam pelas páginas da Bíblia, mas passa. E hoje vamos refletir o que a Bíblia nos aconselha, porque é um tema realmente delicado, é um tema complexo também e, portanto, vale a pena ponderar calmamente sobre estes princípios que podem orientar a nossa vida. O Fernando dizia que a Bíblia fala acerca disto, não é? Eu vou começar por ler aqui em Provérbios 22, versículo 7, onde diz: "O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta." E depois uma outra versão, que é a versão ao livro, com uma linguagem diferente, diz: "Os ricos dominam sobre os pobres, assim também quem pede emprestado fica na dependência de quem empresta." Isto é uma descrição da realidade que nós temos à nossa volta, não é? Isto quer dizer que nós temos pessoas que sofrem com estes problemas da dívida. Talvez o estudo desta semana possa ajudar essas pessoas. Sim, eu penso que as pessoas que nos ouvem, muitas, eventualmente, irão pensar, bom, esta questão da dívida é uma coisa que me preocupa, é a preocupação primeira da minha vida. Agora, a maravilha que eu encontro na lição que hoje nós temos é que o Criador de todas as coisas também nos aconselha sobre esta questão das dívidas. É incrível. Uma pessoa que não conhece a Bíblia pensa que ela não aborda estas questões, mas é interessante vermos como é que ele é abordado, de que maneira é que Deus aborda estas questões. E isto é algo transversal a toda a sociedade. Isto implica os indivíduos de uma forma particular, implica as famílias, que é logo o grupo, o conjunto primordial da sociedade, implica empresas, implica governos, não é? Portanto, isto é um assunto mundial que ninguém está à parte disto, porque mesmo o cidadão comum, que não tem nenhuma dívida a título pessoal, está inserido numa sociedade na qual ele pode sofrer as consequências por haver esta questão global na qual estamos inseridos. Claro. É uma forma de vida, podíamos dizer, e a lição ajuda-nos a refletir sobre ela, ajuda-nos a ponderar com orientações muito precisas. Aliás, a Bíblia mostra-nos que o endividamento é um risco. Também nos mostra alguns perigos. E mais que isto, mostra que Deus tem vontade de libertar os seus filhos de situações complicadas nesta área. Portanto, exige ponderação, reflexão, inteligência mesmo nesta área e realmente alguma sensibilização nesta área que é tão importante. Então vamos perceber qual é a sensibilização das Escrituras sobre isto, não é? Claro. Podemos começar com Deuteronômio 28, e eu vou ler aqui, a partir das Escrituras, 3 versículos, para depois o Fernando fazer o favor de comentar. 28 de Deuteronômio, versículos 1, 2 e 12, diz assim: "E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus." E depois o 12, para terminar esta parte: "O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não
tomarás emprestado. Parece que temos aqui uma ordem enfática, muito direta. Muito interessante. Começa logo por uma expressão que nós já debatemos em encontros anteriores, que diz: se ouvires a voz do Senhor. Quer dizer que há orientações muito interessantes da parte de Deus para prevenir estas situações delicadas. Eu diria que parceria tão interessante. Deus está interessado em abençoar o seu povo para que o povo não tenha de recorrer a empréstimos, mas pelo contrário, que tenha suficiente para poder emprestar, que é realmente muito interessante o que este texto nos diz. E, portanto, o ideal de Deus para o seu povo, até se não houvesse pecado, nunca haveria estas situações, não é verdade? Ninguém estava endividado no Éden. A situação era o ideal. Mas, nas circunstâncias atuais, por vezes, há essa necessidade. Agora, temos que ser inteligentes, racionais e inspirados por Deus para fazer os investimentos naquilo que é correto. Então, quais seriam algumas das principais razões para que as pessoas incorram em dificuldades financeiras? Vamos fazer aqui um curto diagnóstico. Sim. O nosso estudo ajuda-nos a perceber 3 dessas razões. Primeira, às vezes é uma questão de ignorância. Aqui fala-nos numa palavra, num termo que se usa muito hoje, que é iliteracia. A iliteracia financeira. Há pessoas que viveram em ambientes familiares que nunca se preocuparam com isso, em saber gerir. Às vezes há filhos que não foram ensinados a gerir a sua vida, as suas contas. Bom, esse é um problema grave. Depois vem um segundo ponto, que este é o mais difícil de resolver, que é o problema do desejo de posse, da cobiça. A pessoa está servido, tem um carro, tem isto, mas quer um topo de gama. Às vezes é um exemplo muito simples. Ou seja, o Fernando está a sugerir, e concordo, que isto é um assunto de ordem moral também. É a ordem moral e também ecológica até. Porque o consumismo vai implicar com tudo isto. O consumismo é uma forma de consumo excessiva. O consumo é necessário, todos precisamos há consumo. O ter sem ser necessário. A pessoa quer mais do que aquilo que precisa. E isso às vezes vai levar as pessoas, e porque há facilidade para isso, a obter coisas que poderiam perfeitamente passar sem elas, mas esse desejo de ter, esse desejo de possuir, leva-as por caminhos que às vezes se tornam complicados de trilhar mais adiante. Antes do Fernando passar para a terceira razão, apenas para percebermos melhor isto, ouvi certa ocasião alguém dizer: ninguém tem inveja das posses materiais de uma pessoa que vive no Japão. Mas se for do vizinho ao nosso lado, isso já pode ser um problema. É um assunto moral. Claro, é verdade. É um problema que vale a pena refletir. Aqui não pretendemos dar lições de moral a ninguém, mas pretendemos que cada pessoa reflita sobre as atitudes morais ou imorais, ou amorais que pode ter também, não é verdade? Portanto, esta razão é muito interessante e deve ser ponderada, porque às vezes nós compramos porque vemos. Compramos porque tocamos. Eu tenho um programa onde falo nisto. Nós, quando tocamos, num supermercado tocamos numa coisa, nós dificilmente voltamos a pô-la. Se não queremos, é melhor não tocar. Portanto, há este egoísmo, este desejo de posse, que às vezes é incontrolável para algumas pessoas. Depois temos uma terceira razão, que esta aqui nós temos que ser imensamente compreensivos e até compassivos. Porque há pessoas que têm problemas de dívida devido a questões de infortúnio. Ainda aqui há tempos víamos as cheias aqui no nosso país. Eu pergunto como é que aqueles comerciantes que ficaram sem nada, sem materiais, sem máquinas, como é que eles vão subsistir? Essas pessoas podem ficar endividadas. E então aí há razões há razões que são fora do controle da pessoa e que a leva a ficar numa situação de dívida. Mas a lição, o que nos mostra a nossa estudo, é que há esperança para estas pessoas. Devemos procurar encontrar caminhos que nos ajudem a sair e a evitar, sobretudo, essas situações de dívida quando são evitáveis. Porque às vezes, como dissemos, é uma catástrofe. Claro. Não há muito a evitar. É a pessoa viver. Ou seja, até neste aspecto, a Bíblia não apresenta uma situação desesperada e fatalista, não é? Nós podemos encontrar os tais conselhos práticos, piedosos, até irresponsáveis, com toda a certeza, não apenas para evitar incorrer no problema, mas se tal acontecer, para nos livrarmos desse problema, não é? Mas o Fernando dizia, eu achei curioso, se nós tocamos, dificilmente não vamos querer aquilo. É uma questão de saber resistir à tentação para não trazermos para nós próprios o infortúnio resultante de uma escolha errada num determinado momento. Eu penso que as nossas atitudes têm que ser geridas por um cérebro bem ordenado
inteligência, eu dizia inteligência espiritual mesmo. Quer dizer, temos que ver as coisas com alguma frieza, porque nós somos humanos, nós também temos desejos como os outros, não somos de aço, somos humanos, somos material, portanto nós temos certas necessidades materiais, mas há coisas que estão dentro dos nossos limites, outras não estão. Há um aspecto que é abordado aqui no nosso estudo, que diz que nenhum de nós tem necessidade de sucumbir à armadilha de fazer do dinheiro, da riqueza ou das posses materiais o seu ídolo. Este é que é o problema. O problema está na idolatria. Parece que não se aplica aqui, mas aplica-se. Quer dizer, o que é um ídolo? Um ídolo é uma coisa que ocupa a nossa mente completamente. É uma coisa que nos fascina, que nos domina e que nos ocupa. Há pessoas que são dominadas pelo desejo de ter. Há pessoas que são dominadas por aspectos espirituais. Agora, quando é um aspecto espiritual ligado a Deus, isso não é um ídolo. Nós estamos a ocupar-nos com o Deus que é o Criador. Mas qualquer coisa que ocupe de tal maneira a nossa mente que não tenhamos tempo para estar com Deus, isso já se torna um ídolo. E o dinheiro pode se tornar um ídolo porque ele tem essa capacidade de dominar completamente a mente humana. Há pessoas que vivem obcecadas, não dormem, porque o seu sonho é realmente realizar dinheiro, ou então ter coisas que o dinheiro compra, mas que eles nem têm sequer o dinheiro para comprar. Isso aqui pode entrar essa questão, que ocupa de tal maneira a mente que nos tira o lugar que devia ser um lugar sagrado. Neste contexto, ouvi alguém a dizer que é impressionante nós constatarmos, até como fenómeno sociológico, mas estamos a contextualizar ao assunto que estamos aqui a tratar, como é que centenas de pessoas são capazes de aguardar dia e noite, ao frio e à chuva, à porta de uma loja para comprar o novo iPhone 14, que é quase igual ao 13 do ano passado. Claro. E ficam ali para incorrer naquele custo, que se calhar é desnecessário, e com aquele comportamento quase de fanatismo que movemos atrás de um artista da bola, da música, etc. Ou seja, a mente fica entorpecida com essa noção, com essa ideia de que tem que ter, tem que obter, e depois os problemas vêm à frente, Claro. não é? Isso torna-se uma obsessão. E Jesus foi muito claro. É interessante como é que Jesus aborda estas questões. Ele disse, ninguém pode. Quer dizer, que se diz que ninguém pode, é porque há uma impossibilidade completa. Ninguém pode servir a dois senhores, diz o texto. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E depois diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. A Mamon, outras versões dizem o dinheiro. Quer dizer que é uma questão mesmo de ocupar, o que é que ocupa a nossa mente. Se Deus ocupa, o dinheiro terá o seu lugar, mas está em segundo plano. Quando o dinheiro ocupa a nossa mente em primeiro lugar, Deus fica fora. E isto é o que é o problema que o Senhor diz, ninguém pode servir, não é possível. Nós ou dedicamos a nossa mente a Deus e todas as coisas são acessórias, ou então pomos outras coisas diante e Deus fica de parte. Isto é um problema espiritual e que nós devemos refletir. João também disse, na sua primeira epístola, que ele diz lá, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não pode estar nele. Isto é uma luta espiritual e que nós temos de ter consciência, porque às vezes podemos não ter. Portanto, o amor ao mundo pode ser tão forte, que nos leve a fazer coisas que à partida seriam dispensáveis, a querer conseguir coisas que seriam dispensáveis para a nossa felicidade. Eu até usando aqui uma metáfora, o Fernando diga se está de acordo ou não, há pessoas que tomam o café e têm aquele estimulante logo naquela hora a seguir, naquelas 2 horas, e depois descamba tudo, perde aquele efeito, Claro. não é? E às vezes satisfazemos estes prazeres do ter, do possuir, mas rapidamente as coisas depois também se demonstram fúteis. Sim. E uma desgraça quando pensávamos que iriam ser uma grande coisa para nós, não é? Rapidamente as coisas perdem o seu significado quando Deus não está lá no primeiro lugar. Claro. E é o material que está no primeiro lugar. Claro. Já que falaste no café, numa lição anterior nós já referimos um estudo feito nos Estados Unidos que diz que o dinheiro tem um efeito sobre a mente como a cocaína. É a tal ideia, a pessoa fica excitada, há uma excitação, mas depois passa e a pessoa acaba por ficar pior que estava. Quer dizer, depois vem a ressaca, né? Fica endividado, fica com problemas tremendos. Portanto, tem que haver essa visão superior, espiritual, que nos ajuda a gerir as coisas que fazem parte do material. O Fernando falou em colocar Deus em primeiro lugar.
E no início nós também dissemos que há esperança para resolvermos estes problemas. No Salmo 50, versículo 14 e 15, talvez estas duas ideias se apresentem aqui. Porque diz: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Dito de outra forma, vamos colocar Deus em primeiro lugar no nosso relacionamento. E depois diz assim: invoca-me no dia da angústia, e uma dívida é uma angústia, não é? E eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, quer isto dizer que Deus está pronto para nos ajudar quando o colocamos a Ele em primeiro lugar. Claro. Este texto tem uma promessa, primeiro. Diz, oferece a Deus, portanto, cumpre com Deus as tuas promessas e invoca-me e eu te livrarei. Deus promete livrar. Para uma pessoa que não é crente, isto pode parecer uma utopia. Mas para um crente, sente essa necessidade de pôr Deus em primeiro lugar. Certo que Deus vai cuidar das suas necessidades. Precisamos de perceber isto, porque nós temos dois tipos de atração. Temos a atração do mundo, que é muito forte, mas Deus também nos quer atrair. E, portanto, nós só somos atraídos por Deus e pomos Deus em primeiro lugar, e Ele vai nos ajudar a gerir a nossa vida. Ou então fazemos o contrário, e então acaba por não haver espaço para Deus. Esse é o grande problema que nós temos. É o tal ídolo. É isso. Até o próprio Deus coloca-se a si mesmo no teste quando diz provai e vede, não exatamente, é? Que o Senhor é bom, não é? Exatamente. Agora, Fernando, nós lemos logo no início, na introdução, aquele versículo de Provérbios 22, não é? Que alerta para ficarmos na dependência de uma outra parte, não é? Nós podemos ficar na dependência de alguém, na dependência de um banco, de uma empresa, não é? De uma empresa financeira qualquer, enfim, seja lá como for, e isto pode ser um problema. Há outra palavra para dependência que é servidão, que é usada aqui, que é mais forte ainda. Isto a médio e longo prazo pode ser um transtorno muito grande para a pessoa. Se sim ou não, e como é que podemos ficar um bocadinho aliviados disto? A nossa lição procura ajudar-nos a perceber como é que nos poderemos libertar ou livrar deste fenómeno que é transversal à sociedade. Eu diria que, como em tudo, como na saúde também, a prevenção é muito importante. Temos que pensar preventivamente. É melhor evitar do que depois tentar resolver. E a lição apresenta-nos aqui mais 3 passos muito interessantes para a prevenção. E um que não está incluído nesse passo. O primeiro passo que está aqui, que é tido como o passo 0, é o passo primeiro, é, em consonância com as lições anteriores, pôr Deus em primeiro lugar. Ser fiel a Deus no seu tempo, na sua relação, no seu dízimo, nas suas ofertas. Deus é o primeiro. E Ele vai nos abençoar como Ele promete. E há bocadinho Ele diz, fazei prova de mim, experimentem. Agora, há outros passos que podem ser tomados. Sem termos um tempo muito alargado para abordar estas questões, o primeiro passo seria tomar a decisão de não aumentar os compromissos financeiros. Há pessoas que já têm compromissos, que já lhes dão o que fazer mensalmente, mas às vezes há uma oportunidade, elas acumulam mais um. A primeira coisa é não pedir mais. Se a pessoa tem um empréstimo ou 2, que às vezes são necessários, às vezes é a casa ou outra, pronto, tínhamos 2, ou 3, mas não estejamos a acumular, e às vezes com coisas pequenas. Precisamos de fazer isso. De maneira que o primeiro passo é não compre mais a crédito. Se não pedir mais dinheiro emprestado, não vai ficar mais endividado. Mas se continuar, porque às vezes é uma questão de hábito, é um estilo de vida. Vamos pedindo, e as coisas vão-se acumulando. Há uma ideia que encontramos na Bíblia que é muito interessante e que era muito, muito popular no tempo dos nossos avós, que foi experimentado por José no Egito. O José Deus avisou que ia haver 7 anos de fome. O que é que ele fez? Aconselhou a que ele se prevenisse durante os anos de fartura. E às vezes aqui começa o problema, é que as pessoas, quando têm a vida com alguma folga, não pensam que pode vir um tempo de vacas magras a seguir. Já parece aquele que diz que tem os celeiros cheios, então exatamente, vão dormir e descansar e não haverá problema nenhum. Essa segurança é uma insegurança, mas Deus pede-nos, e Deus aconselhou naquele caso a José, para fazer alguma provisão. E as pessoas antigas faziam muito isso. Elas compravam quando tinham dinheiro. Normalmente andavam a juntar para comprar alguma coisa. Hoje nós gastamos e depois é que vamos pagar. É uma questão de filosofia de vida. Pronto, a nossa sociedade funciona de uma forma diferente. Mas temos que ser cautelosos e, portanto, o primeiro passo é não aumentar. Pelo contrário, poupar. O segundo passo é fazer um pacto com Deus. Nós temos que pedir a Deus que nos dê força, porque isto às vezes é uma questão interior. A pessoa às vezes não resiste.
vê um vestido, tem que comprar. Vê uma mala, vê uns sapatos, olha, toca, compra. Nós devemos ser mais disciplinados e ter mais maturidade nas nossas decisões, sobretudo quando tem que ver com isto. O terceiro passo é um terceiro que eu vou rapidamente passar por ele, mas que é muito importante, que é como é que na parte prática nós podemos ajudar a resolver as dívidas. Eu penso que é um assunto para cada um refletir mais detalhadamente a seguir. E bastante importante mesmo, porque alguém que nos ouve estará a dizer, mas então eu faço o quê? Não é? Claro, E isto vai ajudá-lo neste sentido. Na prática. A primeira coisa, fazer uma lista do que deve. Há pessoas que devem, mas até nem fizeram a conta a tudo. Primeiro, fazer uma lista de todas, das maiores às menores. Depois, fazer o mínimo de pagamentos mensais, não adiar. E uma outra estratégia que aqui aparece é começar a eliminar as dívidas pequenas dívidas. Às vezes há pessoas que, já ouvi uma pessoa dizer isto, eu vou comprar e depois alguém há de pagar. Há pessoas que têm esta filosofia. Isto é desastroso. A médio e longo prazo a fatura não é pequena, não é? Porque não há alguém que lhe pague, claro. Quanto ele pode pagar duramente, não é? Portanto, se nós começarmos a eliminar as dívidas pequenas, vamos sentir algum alívio. Cada pequena dívida que se resolve, olha, é menos esta. E aquele dinheiro vai ficar para ajudar a melhorar o pagamento dos outros. Então, tem que haver um plano. As coisas não acontecem assim por acaso. E portanto, vai eliminando de baixo para cima. Cada dívida das mais pequenas vai eliminando, até que depois se dedique às vezes, renegociar. Pode ser necessário as dívidas mais elevadas. Mas nós chegamos à conclusão que Deus não queria que os seus filhos vivessem endividados. Essa é uma verdade. E há um texto muito interessante que nós encontramos em Hebreus. O apóstolo Paulo, que era um homem muito inteligente, muito vivido, muito viajado, ele dizia isto: sejam os vossos costumes sem avareza. E depois diz uma palavra central: contentando-os com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Aqui há uma promessa de Deus. Deus prometeu não deixar. Mas também nós temos que ter essa questão, essa capacidade de contentamento. Às vezes as pessoas nunca estão contentes com aquilo que têm. E então isso leva-as a adquirir mais do que precisam. Há pessoas que têm tantas coisas que não usam e às vezes compram e não usam. Porque é só aquele gosto de comprar. Isso é um problema, pode ser psicológico, até pode precisar de um tratamento adequado para ajudar a rever esse tipo de comportamento. Este mesmo autor que escreveu esta expressão aos Hebreus que o Fernando disse, portanto, para nos contentarmos com o que temos, também já disse, eu estive em fartura e estive em fome. É verdade, é verdade. Portanto, é uma expressão prática da teoria que ele acabou por dizer aqui, não é? Porque o Fernando estava a dizer há pouco, nós não precisamos e mesmo assim temos aquela tendência de querer ter. À luz daquilo que já dissemos antes, eu acrescento algo. Nós não precisamos nem podemos pagar, às vezes, não é? Claro. E depois, quando trazemos aquilo, vamos encontrar dificuldades depois noutro campo que demoram a ter. Portanto, a Bíblia é muito clara para sermos até comedidos, humildes e recatados neste aspecto, desde logo para evitar o problema. Claro. A forma de pensar da nossa sociedade não é compatível com isto. Não diz contenta-te com aquilo que tens. Ninguém está contente e é ensinado a lutar por aquilo que não tem. Claro que isto não é mal de todo, quer dizer, é uma tentativa de melhorar. Isso todos temos que fazer. A prosperidade não é um erro. Não. Aliás, pode ser uma bênção. Abraão... Queremos que seja uma bênção. Abraão era um homem extremamente próspero, claro, Jó também. Claro. Só que as pessoas têm dificuldade em se contentar. Isto é uma questão mental, uma questão mental. A pessoa tem dificuldade em se contentar com aquilo que tem e, pelo contrário, está sempre a desejar aquilo que o outro tem. Aqui é que está o problema maior. É a cobiça, começa aí. Na próxima semana comentaremos em detalhe acerca da diferença de acumular tesouros aqui e acumulá-los onde eles realmente devem ser acumulados. Não é? Fernando, há um outro problema, uma outra dificuldade, normalmente, nem sempre, mas algumas vezes, associada ao incorrer em dívidas, que é um problema tão grande ou até maior do que este, porque ao implicar mais pessoas, vai implicar mais problemas, que é a questão de ser fiador em favor de outra pessoa. Espantosamente, talvez para alguns possa ser novidade, a Bíblia tem recomendações muito explícitas acerca disto. Por exemplo, no livro de Provérbios, que é considerado o livro da sabedoria, não é? E isto já ajuda a contextualizar melhor
o que vamos ver a seguir no capítulo 6, nós lemos entre os versículos 1 e 5, diz: Meu filho, se ficaste por fiador de alguém que conheces mal, garantido as suas dívidas, caíste numa armadilha feita de palavras, de promessas que tu próprio assinaste. Depressa, livra-te se ainda puderes. 17:18 de Provérbios. É prova de pouco juízo, e estamos a ler numa linguagem mais atualizada, mais Na moderna, versão o livre, livro. É prova de pouco juízo ficar por fiador de outra pessoa e responsabilizar-se pelas suas dívidas. E 22:26 diz: Não sejas dos que, com um simples aperto de mão, e hoje poderíamos dizer com a assinatura de um papel, não é? Se deixam ficar por fiadores de dívidas alheias. Qual é a mensagem aqui destes 3 versículos que parece indiscutível? Claro, é uma mensagem muito interessante, porque é curioso que a Bíblia aborde estas questões, mas a verdade é que aborda, porque naturalmente já naquele tempo seria um perigo este tipo de situação. Normalmente uma pessoa que recorre portanto, a fiadores, às vezes há necessidade, às vezes até para alugar uma casa é preciso um fiador, não é? Pronto. A pessoa devia ter alguma capacidade de se bastar a si próprio e não depender de outros. Mas quando uma pessoa pede um fiador, muitas vezes, não quer dizer que seja sempre, mas muitas vezes, pede porque não é capaz de gerir a sua própria vida. Quer dizer, consegue viver de uma maneira que nunca tem nada para nada. E então precisa de um fiador porque ninguém lhe dá crédito. Ora, se isso é um estilo de vida, essa pessoa não se vai corrigir só porque arranja um fiador. Quer dizer, vai continuar a viver assim, é a sua maneira de viver. O que é que vai acontecer? Vai ficar ele com problemas e o fiador também. E então a Bíblia é muito interessante, que sejamos muito cautelosos aqui, porque nós vamos nos responsabilizar pela forma de gestão de outra pessoa. Eu posso ter a minha vida muito certinha, muito bem gerida, mas há pessoas que não têm cuidado nenhum e depois precisam de um fiador. Quer dizer, e eu que tenho a vida equilibrada, vou acabar por ter problemas porque vou tentar ajudar alguém que nunca mais se equilibra. Ou seja, em vez de ter uma pessoa com problemas, passamos a ter duas. Ter duas. E esse é que é o problema. E a verdade é que a Bíblia diz que nunca se deve fazer isto. Quer dizer que devemos ser muito cautelosos. Claro que pode haver um caso excepcional e às vezes em família pode haver casos, mas a recomendação, quando se fala em termos de dívidas, estas questões, é a palavra de Deus que diz. Livra-te se ainda puderes. E sabe que até tecnicamente nós podemos perceber como é que hoje a nossa sociedade comprova o que diz a Bíblia. Porquê? No exemplo prático que o Fernando estava a dizer, percebemos isso. Se a entidade financiadora exige que o seu cliente tenha um fiador, é porque aquela entidade já chegou à conclusão de que ele não é capaz de assumir aquela dívida toda sozinho. Claro. Ou seja, o fiador quando entra, e eu aqui tenho um bocadinho de defeito profissional aqui com isto, porque isto passa-me pela frente, não é? Aquele contrato que é feito, em vez de ser entre duas partes, é entre três. Claro. Em que temos uma que entrega, que se torna o credor, e depois não temos um devedor, temos dois devedores na prática ali. E isto, lá está, aumenta o problema, não o diminui. Agora, porquê é que esta solução é encontrada tecnicamente? Pela razão que o Fernando disse há pouco, permite ter. E como permite ter, então nós vamos e optamos por isso. E depois quando surgem as dificuldades, então já se multiplicam por dois. É verdade. Isso advém do problema que há bocadinho o apóstolo Paulo recomendava: contentai-vos com aquilo que tendes. E as pessoas às vezes não se contentam, então querem dar um passo maior que a perna. Então como a perna é curta, vão pedir a outro que ajude a dar o passo. Né? Mas agora faço-lhe uma pergunta provocatória, Fernando. Mas então a Bíblia não diz que devemos ajudar aqueles que estão em necessidade, que estão em dificuldade? Como é que enquadramos uma coisa com a outra? Eu penso que as duas coisas são ligeiramente diferentes. Ajudar quem está com necessidade é uma coisa, pôr-nos a pagar as suas dívidas é outra. Aliás, há uma frase que é da sabedoria popular e histórica, que se deve-se ensinar a pescar e não dar o peixe. Isso. Quer dizer, não é dar o peixe que resolve o problema, é ensinar a pescar. E estas pessoas às vezes precisam mesmo disso, é que os ensinem a pescar, que os ensinem a viver. Porque há estudos que são mencionados aqui no nosso apontamento, que mostram que 75% dos que são fiadores acabam por ser eles a pagar a dívida. Quer dizer, acabam por ser eles. 75% é um número muito elevado, não é? O que demonstra aquilo que acabámos por dizer há pouco. Claro. Não é? E temos que ter a noção
de que o credor acaba por sempre querer recuperar o investimento que fez ao entregar aquele valor. É claro que a Bíblia tem instruções diferentes para impedir a perpetuação da pobreza, da desgraça, etc. Mas na nossa sociedade não é assim que acontece. Claro. Na nossa sociedade o credor vai ser implacável exigindo aquilo que acha que tem direito, não é? Eu vou ler novamente aqui Provérbios, Fernando, porque sem dúvida nenhuma que é um livro, se calhar é o único livro da Bíblia, talvez os Salmos também, de que nós apetece-nos parar no fim de cada versículo a pensar naquilo que acabámos de ler. Cada versículo é uma lição prática. Cada um dava um estudo completo, não é? 28:20 de Provérbios diz: as pessoas leais serão cumuladas de bênçãos, mas aqueles que querem enriquecer rapidamente, também rapidamente cairão no fracasso. Eu sou daquelas pessoas que defende que a Bíblia, embora seja um livro escrito há imensos séculos, está mais atualizado do que o jornal que vai sair amanhã ainda. Claro. E olhamos para este versículo e parece que estamos a ver anúncios que nos aparecem aqui e ali. A Bíblia também condena aqueles que querem enriquecer rapidamente, e eu aqui acrescento uma palavra, a todo custo, até. Exatamente. Aliás, o versículo tem duas partes, e a primeira parte salienta o nosso tema, que é a questão da gestão. Aqueles que são leais serão cumulados de bênção, serão ricos. Aqueles que são leais, Deus os enriquecerá. Mas aqueles que querem enriquecer rapidamente vão ter problemas, que vão rapidamente cair. Portanto, é muito interessante. Isto tem que ver com a forma de pensar humano. Depois do pecado, o homem tem esta tendência. Aliás, este é o problema de Lúcifer. Ele era feliz, era perfeito em tudo, mas ele queria mais. E o homem nunca está bem com aquilo que tem, como dizia o apóstolo, temos que nos contentar com aquilo que temos. Isto não é uma questão de conformidade. É uma questão de uma visão equilibrada, certo de que o progresso está para diante, mas não devemos correr mais do que realmente o nosso passo pode permitir. Todos nós nos lembramos, todos nós, quer dizer, aqueles adultos pelo menos, não é? Do que aconteceu em 2008, quando explodiu aquela bomba mundial no sistema financeiro, não é? E este era um princípio que estava ali em causa, o querer enriquecer rapidamente, a todo custo, eu diria até à custa dos outros, que não têm qualquer responsabilidade e estavam honestamente a seguir com a sua vida, e isto provocou um problema para a esmagadora maioria da população mundial. Há uma frase que vinha nos nossos apontamentos que diz: quando parece bom demais para ser verdade, certamente é. É porque não... Há pessoas que dizem, isto é bom, com isto eu vou arranjar dinheiro sem trabalhar. É um erro, isso é um perigo. Não há nada que substitua uma atitude equilibrada, constante, persistente para evoluir na vida. Se a pessoa quer evoluir rapidamente, de uma maneira milagrosa, aí está sujeito a entrar por situações muito difíceis. Como em todos os casos, Fernando, a Bíblia não apenas aponta o problema, mas também indica a solução. Para isso é que ela está lá. Porque se fosse só para apontar o problema, não adiantava de nada. Nós, quando procuramos um médico, não queremos apenas que ele faça o diagnóstico, mas que faça também a terapêutica, não é? Que é evidente. Então, qual seria o plano de Deus para o seu povo? Eu vou ler aqui em Deuteronômio 15, porque tenho aqui uma ideia, eu quase que diria revolucionária, não é? Não é se calhar a melhor palavra, mas Deuteronômio 15, a partir do 1, diz o seguinte: ao fim dos 7 anos farás remissão, libertação, não é? Neste contexto aqui. Este, pois, é o modo de remissão que todo o credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite, não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará, somente para que entre ti não haja pobre. Pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Ou seja, Deus já tinha estabelecido um plano para não perpetuar a desgraça, a miséria e a pobreza entre o seu povo. Claro, isto mostra que sempre haveria possibilidades de haver emergências. Havia possibilidades de alguém perder tudo, por circunstâncias as mais diversas.
problemas de saúde, não havia segurança social naquele tempo, não é? E outras nem seguros privados, não é? Mas o que acontecia, se uma pessoa ficasse com um problema, ficasse insolúvel, ele durante 7 anos fazia o seu empréstimo, mas ao fim de 7 anos ele era liberto da sua dívida, sobretudo se fosse israelita, né? Se fosse estrangeiro ele deveria pagar o que deveria. Mas é muito interessante, quando ele nos fala nisto, ele fala mais uma vez em abundância, fala em bênçãos e termina esta série de textos que diz: se tão somente ouvires diligentemente a voz do Senhor. É muito interessante porque nós já mencionamos isto diversas vezes e em Deuteronômio isto aparece imensas vezes. Se ouvirmos a voz de Deus, Deus vai preservar. É muito interessante porque ao fim de 7 anos acontecia isto, mas mais que isto. Ao fim de 7 vezes 7, no 50º ano, haveria o jubileu, e aí as pessoas, ainda que tivessem perdido as suas propriedades e as suas terras, voltavam à posse de origem. Isso é uma coisa encantadora. Quer dizer, Deus tinha feito as coisas de tal maneira que nunca deveria de haver pessoa miserável na terra de Israel, se o povo de Deus se mantivesse fiel, como era o seu plano. Portanto, Deus tem planos. E aqui havia limites. E nós devemos realmente ter cuidado também com os limites, às vezes por um tempo, às vezes há alturas da nossa vida em que nós temos a vida quase que nos esmaga com compromissos. Nós temos que pensar, eu passei isto durante alguma fase, e eu às vezes dizia, olha, esta é um período de esforço extraordinário. A seguir, voltamos ao normal. Portanto, às vezes pode haver, mas temos que ter limites para os nossos endividamentos, os nossos contratos. Isto mostra 2 coisas. Deus preocupa-se com os seus filhos e também reconhecia a realidade. É que às vezes os seus filhos passavam por problemas, mas ele dava as soluções, aconselhava, e vale a pena as pessoas ponderarem isto. Não é em 20 minutos ou 40 minutos que nós resolvemos, mas deixamos dicas para que as pessoas voltem à Bíblia, voltem a estes pensamentos e aprofundem-nos, porque têm aqui lições extraordinárias para a vida de cada um. Então, por falar em dicas, Fernando, mesmo já aqui na última parte, na parte final, talvez possamos apontar aqui alguns conselhos para eliminar o endividamento, para, se não resolver totalmente, pelo menos amenizar, dar os primeiros passos, para alguém que esteja a ouvir e que certamente quer libertar-se de alguma situação delicada. Então, falando em dicas e em conselhos práticos, em jeito de conclusão mesmo, o que é que poderíamos recomendar à luz daquilo que a Bíblia nos ensina? Claro, aqui também à luz de um conselho de uma escritora que citámos aqui imensas vezes, finais do século XIX, princípios do século XX, que tem alguns conselhos impressionantes. Primeiro conselho: decidi nunca incorrer noutro débito. Pensar que nunca mais vai incorrer. Neguem-se a 1000 coisas antes de entrar noutra dívida. Às vezes há coisas que nós temos que saber dizer que não. Pronto, às vezes dizemos aos filhos, olha, este mês não pode ser. Tem que ser mais adiante e devemos fazer isto. Mas evitem, como se evita a varíola ou como se evita a Covid-19, evitemos, nós devíamos evitar o endividamento. Se houver uma profunda necessidade, temos que recorrer inteligentemente. Bem calculado. Agora, mas evitar. Depois, façam com Deus, e ela, no seu conselho tem aqui, façam com Deus o solene concerto de, com a sua bênção, pagar as vossas dívidas. Há pessoas que não estão muito preocupadas, endividam-se, não estão preocupadas em pagar. Quem está a sofrer é quem fica com prejuízo. Esforcem-se por pagá-las o mais depressa possível. E depois tem uma frase que eu acho muito interessante. Quando puderem apresentar-se novamente como homens livres, não devendo nada a ninguém, terão alcançado uma grande vitória. Ai, que alívio! Quantas pessoas estarão talvez a ouvir dizer, quando é que eu posso chegar lá? Há que fazer o caminho, mas ser livre é a coisa mais maravilhosa deste mundo, e livre de dívidas neste caso. Depois temos mais 3 pontos, que já não são da sua autoria. Estabeleçam um orçamento, já falámos nisso em reuniões anteriores, saiba quanto gasta e quanto ganha e quanto gasta. Depois, os cartões de crédito têm as suas vantagens, mas há uma coisa que eles facilitam, a compra. Eu não tenho dinheiro, mas agora compro, claro, e depois logo se vê. E há pessoas que têm dívidas enormes porque vão acumulando. Aquilo não custa pagar. Aliás, não custa comprar, custa pagar. Pois é. Portanto, os cartões de crédito. E depois, começa a adotar medidas económicas. Precisamos de saber o que é essencial e ecológicas. Hoje fala-se muito nos 5 R's. É preciso repensar, é preciso reutilizar. A pessoa põe no lixo em vez de reutilizar, de reparar as coisas, recusar, reduzir, reciclar. São os 5 R's que hoje os sites de educação ambiental falam. Isto tem que ver não só com o ambiente, mas também com a gestão económica. Tínhamos isto em mente. Há 2 conselhos que eu acho que são muito interessantes e que nós podemos referi-los. Falámos neles. Um é de Hebreus, do apóstolo Paulo.
sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Lemos este texto há bocadinho. Agora, um outro conselho da mesma autora, ela diz, desde o maior até ao menor, devem os obreiros, devem os crentes de Deus aprender a economizar. Seria um caminho muito mais seguro, a pessoa tem um plano de fazer uma compra maior, ir economizando para fazer aquela compra. Antigamente as pessoas, recordo-me, os mais antigos, iam fazer uma viagem, era de autocarro, normalmente era uma por ano, eles iam economizando para poder fazer aquela viagem. Eles não faziam uma viagem e pagavam depois. Hoje nós fazemos assim, fazemos férias e pagamos depois. O ideal seria que nós economizássemos para depois fazer as férias de acordo com as nossas economias. E não fazer umas férias, vou dar o exemplo que férias como outra coisa qualquer. Não fazer realmente investimentos em coisas que depois não vamos ter possibilidades de resolver. É impressionante como a Bíblia tem tantas e tantas instruções para a nossa vida prática até neste assunto. Muito bem, muito obrigado, Fernando. Nós concluímos o estudo desta semana. Voltaremos já na próxima para dar continuidade ao tema deste trimestre da gestão que Deus coloca na nossa mão. Despedimos de todos. Até mais.